Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tua Bíblia aberta no livro de João, capítulo de número 10, o verso de número 11. Antes que nós façamos a leitura, deixa eu só trazer para vocês aqui uma explicação, amém? Uma introdução rápida. Hoje é noite de Santa Ceia e nós temos o nosso tempo um pouco remido. O capítulo 9 do livro de João, irmãos, vai falar a respeito da cura de um cego de nascença. E dentro do judaísmo, eles entendiam que uma pessoa que nascesse com alguma deficiência ou alguma anomalia assim, é porque uma pessoa que já nasceu pecadora, uma pessoa que Deus já havia rejeitado, uma pessoa que não tinha, amém, nasceu e a natureza dela seria pecaminosa, então Deus já tinha rejeitado ela. E foi o caso desse menino, amém, deste rapaz, porque ele vai revelar aqui, no capítulo 9, que nunca, até aquele exato momento, pastor, ninguém nunca tinha sido curado de cegueira. Desde Gênesis, a Bíblia vai revelar que até, amém, a cura desse cego, nunca homem nenhum tinha sido curado de cegueira. E esse homem foi a primeira pessoa a ser curado. Então os judeus, eles não sabiam que era a cura, amém, pela imposição das mãos, eles não sabiam que era a cura, amém, através de um servo de Deus. Uma cura através do Espírito Santo, do poder de Deus. Então quando este homem ele é curado, a Bíblia vai dizer que os pais deste rapaz, né, deste homem, dessa pessoa, são chamados pelos doutores da lei, amém, pelos sacerdotes no templo, na sinagoga. E lá começam a questionar, amém, quem tinha curado aquele menino, ou talvez, mesmo questionando de que na verdade ele não tinha sido curado, que era uma mentira, que eles tinham inventado uma mentira para poder propagar o nome de Jesus. Então chamaram o pai perguntando, quem foi que curou o seu filho? O seu filho de fato foi curado. Ele é cego de nascença mesmo? Então começaram a questionar, e a Bíblia diz que por medo de serem expulsos da sinagoga, que era uma vergonha, eles então, querido, não confessaram a cura daquele menino, não confessaram, amém, a cura, que aquele menino era cego de nascença. Então o que eles fizeram? Foram chamados o próprio menino, e o menino disse, mas eu era cego de nascença, e eu fui curado por ele, até hoje eu era cego, mas agora eu não sou cego mais. E eles começaram a questionar, amém, e esse rapaz, ele disse, olha, pelo que eu vejo, parece que vocês querem ser discípulos dele, o tanto que vocês interrogam, o tanto que vocês querem saber sobre ele. Ele diz, não, nós somos discípulos de Moisés, nós vivemos segundo a prática e a regra de Moisés. E eles ali então ficam furiosos com aquele menino, que começa a questionar, amém, a eles pelo aquele comportamento, aquela atitude. E aquele menino então ele é expulso do templo, amém, não do templo, mas da sinagoga. E quando ele é expulso da sinagoga, Jesus, ele fica sabendo que esse menino é expulso, esse rapaz é expulso da sinagoga, e Jesus então vai ter com ele, amém, e Jesus fala sobre ele, você reconhece quem sou eu? E ele pergunta, quem és tu? Ele diz, eu sou aquele que te curou. Então a Bíblia diz que ele adora o Senhor, e ele começa então, aleluia, a servir e a seguir ao Senhor. Então Jesus, ele entra com essa metáfora, amém, do pastor, para o quê? Para exemplificar, para mostrar que um pastor que ama a sua ovelha, amém, ele abre mão da sua própria vida, ele dá a sua vida pela ovelha. Ou seja, aquele menino foi curado, aquilo deveria ser notório em todo Israel, aquilo deveria ser notório em toda a região, porque ninguém havia ter sido curado até aquele momento. Jesus, ele traz a cura, Jesus, ele traz a libertação, Jesus, ele traz a redenção, mas os homens não entendem. E por que os homens não entendem? Por que as pessoas não entendem a cura? Por que as pessoas não entendem a ação de Deus? Por que as pessoas não entendem, amém, o que Deus quer fazer na vida delas? E assim como aqueles sacerdotes, como aqueles doutores da lei, hoje existem muitas pessoas que até mesmo quando Deus age na vida dela, trazendo um milagre, trazendo um livramento, uma cura, às vezes a pessoa questiona a ação e o agir de Deus na vida dela. Então hoje eu quero falar sobre Jesus, o bom pastor. Hoje eu quero, querido, parafrasear com vocês, tirar de dentro de texto e trazer uma explicação desse texto para você, a respeito de Jesus, o bom pastor. Se nós olharmos para Jesus como bom pastor, somente pelo texto de Salmos 23, nós vamos achar que Jesus era muito bonzinho, Daniel. Nós vamos achar que Jesus era muito bonzinho, César. Nós vamos achar que Jesus era muito bonzinho, pastor Maurício. Mas Jesus, ele não era bonzinho assim, porque um pastor, ele não pode ser
somente amigo das suas ovelhas, ele tem que ser o pastor das suas ovelhas. Porque se ele for somente amigo, na hora que ele te decepcionar, você não vem mais na igreja. Se ele for o pastor, na hora que ele te corrigir, na hora que ele falar algo que você se sente decepcionado como homem, você não vai se sentir decepcionado como servo. Então, o texto de João, capítulo 10, versículo de número 11, vai dizer, Jesus ele vai afirmar, eu sou o bom pastor. No versículo 14 ele vai dizer de novo, eu sou o bom pastor. Então eu não quero pegar o contexto de João 10, que ele vai falar a respeito, amém, fazendo um paralelo entre, amém, o verdadeiro pastor e o falso pastor, ou aquele pastor que ele é, amém, um pastor profício, e aquele que é, porque foi contratado, está ali por ser para ele um negócio, ser para ele, amém, algo rentável, ser para ele uma forma de ser sustentado. Não, eu quero aqui falar de Jesus como o bom pastor, como aquele, querido, aleluia, que abre mão da sua vida para cuidar, amém, das suas ovelhas. E foi isso que Jesus fez de fato. Ele abriu mão da tua glória. Filipenses capítulo de número 2 fala que ele se despiu da sua glória, amém, tomou a forma de servo, e estando em forma de servo, não quis ser igual a Deus, amém, querido? Ele tomou a forma de servo, ele foi humilhado, se humilhou, aniquilou-se a si mesmo, amém, ele renunciou à sua própria vida, ele renunciou a sua própria prerrogativa de Deus, a sua própria prerrogativa de príncipe, a sua própria prerrogativa, querido, amém, do verbo, para sofrer as nossas dores. Então, é fato de que se nós não entendemos que Jesus é o nosso bom pastor, amém, nós não vamos conseguir servir a Ele, porque um bom pastor, como um bom pai, como um bom líder, amém, ele não é totalmente bonzinho. Ele vai pegar no pé, ele vai ser chato, ele vai, querido, ele vai cobrar de você, ele vai tirar de você o teu melhor, ele vai entender o querer que você cresça na vida. Assim também é Jesus. Se você olhar para histórias dos discípulos, você vai ver que Jesus ele cobra dos discípulos maturidade. Jesus ele cobra dos seus discípulos crescimento espiritual. Chega a ponto de dizer o seguinte: até quando eu estarei com vocês? Amém? Vocês são homens de pequena fé. Vocês muitas das vezes agem como se não conhecesse a verdade, como se não conhecesse a palavra. Às vezes Jesus era duro. O bom pastor entrou no templo, amém, virou as mesas dos cambistas, chicoteou aqueles que estavam vendendo. O bom pastor chamou pessoas de hipócritas, chamou pessoas de raça de víbora. O bom pastor questionou a forma, amém, de ensino dos judeus. O bom pastor, querido, aleluia, é aquele que vai trazer vida, que vai dar vista aos cegos. Então ele deu vista aos cegos. Mas uma outra coisa que nós temos que aprender aqui, para que eu entenda, amém, o benefício, para que eu entenda o amor, para que eu entenda tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, assim como houve uma transformação na vida de homens de Deus na palavra, tem que haver também uma transformação na sua vida. Então eu vou dar aqui um primeiro exemplo. Jesus, como bom pastor, ele curou Saulo. Como assim? Saulo, quem foi Saulo? Saulo, irmãos, foi aquele soldado romano, que também era fariseu, doutor da lei, e de que a Bíblia revela que ele tinha uma cegueira espiritual. Ele não conseguia compreender os caminhos de Deus. Ele entendia sobre religião, ele entendia sobre judaísmo, ele entendia talvez sobre filosofia, ele entendia sobre línguas, ele era poliglota, ele entendia sobre etimologia, o princípio das coisas, mas ele não conseguia entender das coisas de Deus. Ele olhava para as coisas de Deus e via a ação de Deus através de Jesus, e ele achava aquilo que era uma ofensa. Ele achava que aquilo era tudo errado. Por quê? Porque ele tinha, amém, uma cegueira espiritual. Então ele não conseguia enxergar, e muitos hoje não conseguem enxergar a ação de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus, como eu disse aqui, porque eles estão cegos espiritualmente e precisam ser libertos. A palavra certa é liberto, não é que tem que ser liberto de demônios, amém, mas liberto muitas das vezes do sistema, liberto muitas das vezes, querido, da religiosidade, liberto muitas das vezes de coisas que lá no passado foi colocado, inculcado na tua mente, foi colocado em você, você não consegue se livrar disso. Como por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo simples da geração de hoje. Por exemplo, a minha filha, ou os meus filhos, meus três filhos, eles nunca pisaram dentro de uma igreja católica. Os meus filhos nunca pisaram dentro de um centro de umbanda. Os meus filhos nunca foram, amém, em uma sala de espiritismo.
Os meus filhos nunca tiveram contato com o hinduísmo, com o judaísmo, nunca tiveram contato com outra forma de adorar a Deus, senão pelo cristianismo através da igreja. Amém? Foi a única forma. Mas esses dias atrás, conversando com a minha filha, ela pegou e disse assim: Nossa Senhora! Aí ela, por que ela falou isso? Porque a gente vive dentro de um sistema que é comum esse tipo de coisa. E ela falou por quê? Porque ela acaba convivendo com as pessoas, e ela acaba então, aquilo acaba sendo introduzido naturalmente no coração dela. E sem ela perceber, quando ela está falando isso, porque quando a gente clama pelo nome de um santo, amém, querido, que não existe de fato e de verdade, que é uma criação da mente humana, porque os homens que viveram sobre a terra, amém, e que viveram em santidade, como nossa irmã Maria, mãe de Jesus, amém, como os apóstolos e todos os outros de outros discípulos de Cristo que vieram no decorrer do tempo, que fizeram grandes obras, eles não subiram para o céu, irmãos, amém, para serem canonizados, eles não subiram para o céu para ajudar a Deus, porque Deus desceu do céu para ajudar os homens. Então, se Deus ele traz o auxílio do céu, se a Bíblia diz que nosso auxílio vem do céu, por que Deus precisa de auxílio no céu? Se Deus tem os anjos, se Deus ele tem os arcanjos, se Deus tem os serafins, os querubins, para que Deus vai precisar de homens humanos que são falhos, que são dotados de sentimento? Então não tem lógica entender que Deus precisa, amém, de um intercessor, de uma intercessora, amém, para fazer um milagre na vida do homem. Mas o sistema ele embute na nossa mente, amém, as circunstâncias embutem na nossa mente que a gente precisa. Então nos causa ou nos faz ficar cegos espiritualmente. Como por exemplo outras coisas, saindo fora da religiosidade e entrando, amém, dentro do sincretismo, ou dentro, querido, amém, do misticismo, como por exemplo, pessoas que não conseguem ver um chinelo virado, amém, para cima, que fica incomodado e acha que tem que virar o chinelo ao contrário, senão vai dar má sorte. Pessoas que não passam debaixo de escada, porque acham que se passar debaixo de escada vai ter má sorte. Pessoas que acham, amém, que o dia 13 é um dia de azar. Pessoas que acham que se vê um gato preto na frente, entendeu, vai ter azar. Coitadinho do gato preto, né? Fazem bullying e racismo com ele, tadinho. Às vezes ele é tão dócil, tão maravilhoso, ele olha para as pessoas com um olho de ternura, que é carinho, e tem gente que quer tacar pedra nele, porque acha que ele é símbolo de maldição, porque acha que ele é símbolo, amém, de desgraça, e ele não é, de forma ele não é, mas a cegueira espiritual das pessoas, amém, fazem com que elas acreditem nisso, né? A cegueira espiritual das pessoas fazem elas acreditar que quando elas perdem um dente, elas têm que falar São Longuinho, ou alguma coisa assim, entendeu? Para que nasça outro dente. Então as pessoas, elas acabam entrando nesse sistema, e elas não sabem explicar por que isso. Elas somente fazem isso. Elas não conseguem se libertar. Então quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, era um homem que tinha um potencial, que tinha muitas coisas na vida, mas ele precisava conhecer o bom pastor. Ele precisava conhecer de fato Jesus. Ele precisava de fato, querido, aleluia, ter esse encontro com Deus. Então em uma das suas viagens, amém, de perseguição aos cristãos, na rua direita, amém, indo caminho a Damasco, na rua direita, ele então tem um encontro com o bom pastor. Quando ele tem esse encontro com o bom pastor, ele não conhece o bom pastor, ele não conhece Jesus. Então quando ele vê aquela luz reluzente, aquela luz forte, ao qual ele cai para o chão, né? E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus. Então quando Jesus se revela para Paulo, Jesus não foi bonzinho com Paulo. Por que Jesus não apareceu para Paulo como ele foi com a mulher da fonte de Jacó no capítulo 4, amém, de João? Por que ele não foi como que ele foi com Natanael? Por que com Paulo ele teve que ser mais, amém, mais incisivo? Por que com Saulo ele teve que ser mais pesado? Por que com Saulo ele teve, entendeu, que ferir Saulo com uma cegueira? Por que ele teve que com Saulo, querido, tirar tudo dele, para ele entender que o bom pastor é Jesus? Então aquele homem que tinha todo o pleno conhecimento, ele era cego espiritualmente. Então a Bíblia vai dizer que
Jesus tem aquele diálogo com ele, ele é pegado pela mão, levado de uma rua chamada Rua Direita, ali é levado numa casa, e o Senhor fala com o servo dele, com o nome de Ananias, e fala: Ananias, você vai à Rua Direita, a casa assim, lá tem um homem com o nome de Saulo, você vai orar por ele. E Ananias, a princípio, ele não quer orar, porque ele diz: o Senhor é bom pastor, mas ele é malvado, ele é ruim, é perigoso eu estar lá, e mesmo cego ele querer me matar. O Senhor diz: não, vai, porque ele para mim é um vaso precioso. E quando Ananias chega lá, amém, está no capítulo 9, versículo, se não me engano, 17, amém, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, a primeira coisa que acontece, a Bíblia diz que cai como se fosse escamas de peixe dos seus olhos. A primeira coisa que o Senhor tira de Saulo, para que ele entenda o Evangelho, é a cegueira espiritual. A primeira coisa que o Senhor quer tirar de você, o bom pastor quer tirar de você, é a cegueira espiritual. É você achar que você sofre porque você cometeu um pecado. É você achar, entendeu, que as coisas não dão certo na tua vida, entendeu, por causa disso, aquilo, outro. Não, querido, não. Hoje nós recebemos uma linda palavra pela manhã, direcionada pelo Espírito de Deus, amém. Eu preguei, mas fui só um canal, ao qual nós falamos, amém, sobre o texto em que Jesus fala sobre os dois alicerces, no capítulo 7 do livro, amém, de Mateus. E ele fala sobre quem edifica a tua casa, amém, sobre a rocha. Pode vir, amém, a chuva, pode vir o vento e pode vir os rios. Então eu expliquei sobre essas três situações, sobre a vida de um crente que é casa de Deus. Chuva é aquela luta constante, pastor. Tem chuva que demora 40 dias, amém, como no dilúvio. Tem chuvas que demoram 60 dias, tem chuvas que demoram para passar. Então é aquela luta constante que ela nunca passa. Parece que ela tende, entendeu, mais que a gente esteja ali, a casa já esteja pingando dentes móveis, já esteja todo embolorado, a gente orando a Deus: Deus, passa a chuva, mas ela continua. Aí eu falei sobre o vento, aquele que vem de uma hora para outra, amém, derruba, arranca telhado, derruba casa, faz tudo. E eu falei sobre rios, que na verdade, uma tradução vai dizer que não são rios, são na verdade enchentes, porque o rio enche demais e ele toma todo o vale, toma todo lugar. Então eu falei sobre tipo de lutas diferentes, e o que vai te fazer resistir às lutas é a sua vida estar firmada na casa, na rocha, que é Jesus. Então as lutas sobrevêm sobre a nossa vida, irmãos, não é por causa do pecado, mas é por causa da nossa cegueira espiritual, por não entendermos que Jesus, ele é o bom pastor, e ele, como bom pastor, ele vai nos repreender, ele vai nos tocar, às vezes vai nos ferir, às vezes vai nos humilhar, às vezes, querido, vai nos expor, mas a intenção do bom pastor é nos abençoar, amém, é mudar a nossa vida. Saulo teve a sua vida totalmente transformada pelo bom pastor. Nós podemos aqui dar um outro exemplo, amém, da ação do bom pastor, que é Jesus, na vida de um homem, Pedro. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Um homem ansioso, um homem nervoso, um homem colérico, entendeu? Um homem que agia pelo instinto. Era um homem totalmente, irmãos, difícil de se lidar. É difícil de se lidar com uma pessoa bipolar. Você já lidou com uma pessoa bipolar? Uma pessoa que ela está bem, daqui 2 minutos ela já está totalmente diferente, ela muda de humor, a meio-dia todo é como se você estivesse pisando em ovos o dia todo com aquela pessoa. Você não sabe o que pode falar para ela, você não sabe se você pode brincar, você não sabe se você pode sorrir, você não sabe, entendeu? Você não sabe, a pessoa é bipolar. E Pedro era esse bipolar. Pedro era um homem, entendeu, que as ações dele mudavam muito rápido. Mas lembra que eu disse que uma das virtudes de um pastor é a mansidão? E Jesus, ele foi manso com Pedro. Jesus, ele ensinou, Jesus teve a paciência de ensinar Pedro. Jesus teve a paciência de tirar a cegueira espiritual dos olhos de Pedro e fazer dele, amém, um grande apóstolo, fazer dele um grande homem de Deus. Nós vamos ver também, querido, que Jesus, amém, ele tirou a cegueira da incredulidade, amém, de Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus, amém, muito incrédulo, ele questionava tudo, amém, tudo, vai lá para morrer, entendeu, olha, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo outro, mas Jesus, ele soube trabalhar e tirar essa cegueira, amém, dos olhos de Tomé. Quando, pastor, a Bíblia diz que Jesus tirou a cegueira dos olhos de Tomé? Quando a Bíblia diz que Jesus tirou a ansiedade, tirou tudo isso de Pedro? Vamos lá. Quando Jesus, ele ressuscita, a Bíblia diz que Jesus é visto durante 40 dias por aproximadamente 500 pessoas. Entre essas pessoas a qual Jesus se manifestou, amém, está os discípulos. E certa feita estavam os discípulos reunidos em um lugar, e Jesus, ele chegou do nada, amém, Jesus chegou, e a primeira pessoa a quem Jesus, ele vai se referir é a Tomé.
Tomé até então nunca tinha chamado Jesus de Deus. Tomé até então ele não reconhecia aquele ministério maravilhoso de Jesus. Então quando Jesus chega e diz, porque ele questionou Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, ele disse, olha, eu só acredito vendo. Então quando Jesus, ele se apresenta no meio daqueles discípulos, a primeira pessoa que ele procura é Tomé. Ele olha para Tomé, Tomé, sede crente. E ele mostra as suas chagas, ele mostra, amém, as marcas da cruz. Qual é a primeira palavra que Tomé diz? Deus meu e Senhor meu. A incredulidade de Tomé cai naquela hora, as escamas dos olhos de Tomé caem naquela hora, a cegueira espiritual de Tomé cai naquela hora, e naquele momento ele recebe, ele entende, querido, a morte, ele entende o sacrifício, ele entende a redenção de Cristo na vida dele. Então foi tirada a cegueira espiritual dele pelo bom pastor. Jesus, ele foi mais incisivo, Jesus, ele foi mais direto com Tomé. Jesus foi mais amoroso com Pedro, porque depois Jesus ele vai e se refere a Pedro, nessa mesma reunião, nesse mesmo dia Jesus chega para Pedro, e Pedro sentado ali, envergonhado, porque prometeu a Jesus não negá-lo, prometeu a Jesus, entendeu, que seguiria ele até a morte. Então quando Pedro, ele se dá de frente com Jesus, eu imagino o tamanho da vergonha que Pedro estava, e Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu te amo. Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, você me ama? E Pedro já tomado por uma unção, por uma sensação, por uma ação do Espírito de Deus, ele já começa a ser movido de uma transformação, de um poder poderoso de Deus. Ele diz, eu te amo. Quando o Senhor pergunta pela terceira vez, Pedro já está chorando, Pedro já está quebrantado, Pedro ele já está transformado. A cegueira de Pedro, o medo de Pedro, a ansiedade de Pedro, amém, os temores de Pedro já caíram por terra. Por quê? Porque o bom pastor, amém, o bom pastor agiu, aleluia, com mansidão, agiu com amor na vida de Pedro e transformou a vida de Pedro. Então esse é o ofício, esse é o trabalho do bom pastor, esse é o trabalho de Jesus na nossa vida, nos transformar. Esse é o ministério de Jesus na nossa vida, ter paciência conosco. Então aleluia, se você pecar, querido, Jesus ele quer te levantar. Se você errar, Jesus quer fazer você acertar. Se você se enganar, Jesus quer fazer você, aleluia, ver a coisa da forma certa. Ele não desiste de você, porque Ele é o bom pastor, e Ele mesmo diz, o bom pastor abre mão da sua vida, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Só que muitas das vezes, como eu disse, esse bom pastor, ele vai ser duro conosco. Às vezes as palavras dele vai ser pesada conosco. Jesus ele pega Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João. Nicodemos vai ter com Jesus à noite. E Nicodemos ele chega elogiando Jesus, dizendo que ninguém poderia fazer as obras que o Senhor fez, se Deus não fosse com ele. Sabe que é a primeira palavra que Jesus fala para Nicodemos? Você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Nicodemos questiona o Senhor dizendo, como pode um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe? Então Jesus começa a falar para ele, como você sendo sábio, você sendo, amém, um doutor da lei, não sabe essas coisas? Aí Jesus diz, não estou dizendo que você tem que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo, mas é necessário que você nasça da água e do Espírito. Jesus ele tira a cegueira espiritual, amém, de Nicodemos. Jesus ele tira as escamas dos olhos de Nicodemos. Então Jesus não tirou somente dos olhos de Saulo, Jesus tirou dos olhos de Pedro, Jesus tirou dos olhos de Nicodemos, Jesus tirou dos olhos de Tomé. E Jesus também quer tirar a cegueira dos teus olhos. Jesus quer que você entenda, amém, quem é o bom pastor. Jesus quer que você entenda que você deve e precisa confiar nele toda a sua vida. Você precisa confiar mais no Senhor. Você tem que ter mais comunhão com o Senhor. Você tem que estar mais próximo do Senhor. Para de dar desculpas para servir a Deus. Para de achar, amém, que a sua vida é tão importante ao ponto de que você pode trocar, amém, a casa de Deus, as coisas de Deus, pelo prazer
da carne. Porque na tua cabeça, na sua mente que precisa ser renovada, na sua mente que precisa ser transformada, você pensa, eu também preciso de descanso. Eu também preciso de um tempo comigo. Eu também preciso disso, eu também preciso daquilo. Concordo com você, mas tem que ser no tempo de Deus? Não pode ser no tempo do seu pai, não pode ser no tempo da tua mãe, não pode ser no tempo do seu marido, não pode ser no tempo do seu filho, não pode ser no seu tempo. O teu descanso tem que ser no tempo de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Eu já vou encerrar. Porque eu disse que Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, irmão, não é aquele que passa a mão na cabeça. O bom pastor é aquele que corrige. Porque a mesma vara e o mesmo cajado que o salmista Davi, que o rei Davi, ele nos revela no Salmo 23 e diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. São dois instrumentos do pastor diferente. A vara serve a mim para repreender. Dizem os estudiosos, eu não posso afirmar a você, eu não posso cravar isso para você, mas diz os religiosos, de que quando o pastor, ele começa a ouvir muito o gemido das ovelhas, e ele não sabe o que está acontecendo com o rebanho, o que ele faz? Ele abre as pernas, em um lugar que dê para as ovelhas passar, e ele pega então a sua vara, e conforme a ovelha vai passando, ele surra a ovelha, ou seja, ele bate na ovelha, entendeu? Ele bate na cabeça dela, ele dá uma varada na cabeça dela. A ovelha, ela baixa a sua cabeça e ela passa. Então o lobo, ele arrepia o seu pelo, e ele fica assemelhado a uma ovelha. Então quando ele passa e o pastor bate na cabeça dele, o que ele faz? Ele mostra os dentes. Então é a hora que o pastor então vai tirar do meio das ovelhas aquele lobo. É a hora que ele vai entrar em combate, é a hora que ele vai entrar em confronto, é a hora que ele vai proteger as ovelhas daquele lobo, amém? Ou daquela matilha de lobo, e aí por diante. Então ele usa a sua vara para repreender. Mas ao mesmo tempo que é uma repreensão, também é uma proteção. Ao mesmo tempo que ele está te repreendendo, ao mesmo tempo, entendeu, que ele está cobrando de você, ao mesmo tempo que ele está dizendo que você tem que vir mais para a igreja, que você tem que orar mais, que você tem que jejuar mais, que você tem que estar mais na presença dele, ele está te cobrando, mas também ele está te protegendo. Então o papel da vara, amém, é correção e proteção. E o cajado? O cajado, a anatomia do cajado é diferente da vara. A vara, amém, irmãos, ela é algo reto, amém. A vara é uma madeira reta. O cajado não. O cajado, ele tem uma curva. Ele tem uma curvatura. Por que essa curvatura? Porque também, se ele entra por meio do rebanho, e ele vê uma ovelha ali sendo atacada por um lobo, ele com esse cajado, ele engancha no pescoço da ovelha e puxa a ovelha e tira ela, entendeu, da boca do lobo. Ele com força, ele coloca no pescoço da ovelha e ele puxa com tudo. E quando ele puxa, ele arranca a ovelha. Talvez ele pode até deslocar algum membro da ovelha, ele pode até causar algumas dores, mas eu volto a dizer, é proteção. É proteção, é proteção. Às vezes Deus age conosco, irmãos, com força. Às vezes Deus, querido, Ele nos tira de situação. Às vezes Deus, Ele permite situações, amém, para que o cajado dele possa nos alcançar. E assim é. O cajado do pastor, ele serve tanto para proteger as ovelhas, mas também, querido, para lutar contra, amém, o inimigo. Porque Davi, ele vai dizer, quando ele chega no acampamento dos seus irmãos, está lá em 1 Samuel, quando ele chega e vê Golias ali, deixa eu só ver com vocês aqui, para que, amém, vocês tenham um pouquinho aí desse princípio. Samuel, capítulo de número 17, verso de número 32 em diante. 1 Samuel 17, 32, Davi, ele vai chegar no acampamento, e ele vai ver toda aquela situação, e ele pede para Saul para lutar contra o gigante Golias, amém? E quando ele pede, Saul vai dizer o seguinte: você não pode lutar contra aquele gigante, porque você é moço, e aquele gigante desde pequeno, ele foi treinado para a guerra, ele foi treinado para lutar. Aí Davi então conta a experiência que ele teve, as experiências que ele tinha, amém, como um pastor. Ele diz, mas eu, meu Senhor,
já tive alguns confrontos também. E um dos confrontos que eu tive é contra leões e contra urso. Os ursos, ou com os leões, quando vinha, amém, contra as ovelhas, eu então os arrebatava, eu pegava e eu matava. Mas ele diz a forma com que ele matava. Ele diz que ele pegava na juba do leão, amém, puxava a juba do leão e ele, amém, matava, ele golpeava, amém. Mas como que ele vai puxar um leão? Ele vai usar o seu cajado. Ele vai usar, entendeu? A prerrogativa do seu cajado, o poder do seu cajado, não como o martelo de Thor, amém, mas como algo que ele sabe manusear. Então ele joga na cabeça do leão, ele joga no urso, e num baque ele faz isso, tchau, na hora que ele traz, ele já mata. Porque ele não pode deixar o inimigo usar sua força. Antes do inimigo usar a força, ele tinha que matar. Então Davi, ele exemplifica um pouco, irmãos, para que você entenda o poder do cajado do pastor, amém? De proteger, de livrar, de dar livramento. Então você aprenda uma coisa com Cristo Jesus. Jesus, ele segura uma vara na mão, para te repreender, mas também para te proteger. E Jesus também segura na sua outra mão, um cajado, também, querido, para te proteger, e muitas das vezes para te tirar de lugares aonde os lobos, os leões, os ursos querem te destruir. E como ovelha, irmãos, nós, mais que sejamos sábios, somos cegos espiritualmente, e precisamos crescer a cada dia, e precisamos aprender a cada dia com Deus. Nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual. Nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual, pastor. Nós olhamos muito para o mundo físico e nos movemos porque tateamos no mundo físico, tocamos no mundo físico, olhamos para as coisas do mundo físico, mas pouco conhecemos do mundo espiritual. Uma pessoa que muito nos revela sobre o mundo espiritual é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele usa uma frase para decorrer ou para explicar a respeito do mundo espiritual. Ele fala que o mundo espiritual é tenebroso. Ele vai falar que o mundo espiritual é um mundo de trevas, é um mundo de destruição. Então eu quero falar algumas coisas para você aqui, e nós vamos orar pedindo ao nosso bom pastor que nos guarde. A natureza de Deus em nós traz paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amém, equilíbrio, longanimidade, todas essas coisas, amém, é a natureza de Deus em nós, pelo teu Espírito. Mas em contrapartida, existe a natureza diabólica, e a natureza diabólica é composta de inveja. Então uma pessoa que tem inveja de você, ela está sendo influenciada diretamente por Satanás. Sim. Não, mas a carne dela é um sentimento carnal. Sim. Mas a origem do pecado vem de quem? De Satanás. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai do engano? Quem que é o pai? Por que o mundo recebeu Satanás, amém, como pai? Porque vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado tem por pai o diabo. Então, tudo aquilo, todo tipo de manifestação, irmãos, ruim, tem um princípio, o diabo. A inveja, a porfia, a idolatria, a feitiçaria, o engano, o adultério, entendeu? A mentira, entendeu? Todas essas coisas e muito mais outras, irmãos, amém? Ela tem o princípio no mal. Então, toda vez que um sentimento desse começa a querer brotar em nosso coração, você vai perceber que toda vez que a gente está passando por uma luta, ou a gente sente ódio, ou a gente sente mágoa, a gente está chateado, entristecido por alguma coisa assim, parece que aparecem pessoas na nossa vida para nos confrontar. Lembra de Jó? Jó, quando estava lá, passando por toda a luta, aparecem os 3 amigos, ficam 3 dias de longe olhando para ele que não consegue chegar, e quando chega, começa a apontar para Jó. As pessoas parecem que começam a apontar para nós.
E às vezes a gente acha que as pessoas querem nosso mal, mas às vezes é um instrumento de Deus para mudar o nosso coração. Tem pessoas que nos confrontam, não é que elas querem o nosso mal, e também talvez não é porque elas querem o nosso bem, porque tem pessoas que são instrumento de Deus e nem percebem que são instrumento de Deus. É que Deus quer tirar de nós essa natureza. Amém? Essa natureza que nos destrói, que nos anula. Essa natureza que está no filho das trevas. Essa natureza que está em pessoas ou em seres que não querem ter vida com Deus. Que não querem ter vida com Deus. Quarta-feira nós pregamos aqui a respeito de que Bar Jesus, ele influenciava a vida do procônsul Sérgio Paulo, impedindo que ele crescesse na fé. Tem amizades, irmãos, que dizem que querem nosso bem, mas qualquer pessoa que quer nos afastar de Deus não quer o nosso bem. Qualquer pessoa que faz o convite para você, eu vou para o culto, não, vamos com nós para tal lugar, eu vou para a igreja, não quer o seu bem. A pessoa que quer o teu bem é a pessoa que na hora que você fala assim, eu tenho que ir para a igreja, fala, então tá bom, esquece, semana que vem a gente vai para a igreja. É a melhor coisa para a tua vida ir para a igreja. Tem gente que fala assim, já foi para a igreja semana passada, agora sua igreja virou santa, virou santo. Você acha que essas pessoas querem o seu bem, irmão? Não querem. Quer o seu bem quem te permite, e quem quer te ver na presença do bom pastor. Porque qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso, qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência, qualquer pessoa que tenha um mínimo de amor por nós, nos quer na presença de Deus, nos quer diante de Deus, nos quer servindo a Deus. Mas quem diz que estar na igreja é servir a Deus? Então, começa a questionar a tua vida aí, porque você está fraco espiritualmente, porque igreja é e sempre será, até o arrebatamento dela, de Deus. A igreja não é uma instituição humana. O que é humano é a forma de governo, mas a instituição foi criada por Deus. E na igreja, nem você e nem eu podemos tocar. Em uma instituição que foi criada por Deus. A nossa luta hoje do cristianismo é contra, um sistema que existe no mundo que quer apagar a palavra família, que quer apagar a família pai, por causa da paternidade de Deus, que quer apagar, entendeu, os princípios da família, e querem adotar um novo estilo de família, onde o que importa não é se o pai e a mãe é do gênero masculino ou feminino. Eles querem mudar totalmente, amém, a natureza criada por Deus. E nós sabemos que a família é uma instituição de Deus. Alguém pode tocar naquilo que Deus criou? Não. Então ninguém pode tocar na família, porque a família é uma instituição de Deus. Ninguém pode tocar na igreja, porque a igreja é uma instituição de Deus. E para encerrar, ninguém pode tocar em você, porque você é uma criação de Deus. Deus te criou, e o bom pastor, ele vai fazer o que for preciso, para que você e eu, amém, vivamos e sejamos abençoados. E eu termino dizendo para você o texto de João 3,16, para que nós oremos. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Guarde bem isso, não pereça, não se perca, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Sabe qual que é o seu problema? E muitas das vezes o meu também, é essa tal da cegueira espiritual, irmãos. É não se abrir para o Evangelho, é não viver a prática do Evangelho, é ouvir e não praticar.
Eu ouvi um pastor falar essa semana, um pastor que para mim é referência, um pastor que para mim, irmãos, é um grande servo de Deus, que é hoje o pastor André Valadão, que dirige uma igreja em Orlando, amém, nos Estados Unidos, uma igreja batista da Lagoinha. Não tem por que não falar aqui. E ele fez ali uma chamada no Instagram, no Insta, acho que também no Facebook, não sei, a respeito de uma série de estudos dele, de 20 estudos, amém, que ele faria. E ele começa dizendo o seguinte, que essa geração não tem referência. E eu não concordo. Eu não concordo que essa geração não tem referência. Eu concordo que essa geração talvez não queira seguir as referências que tem. Mas eu acredito de que como pastor, há 22 anos, para 23 anos, eu sou referência para você. Eu acredito que eu posso sim ser referência para os seus filhos. Eu acredito no decorrer de todo esse tempo que nós estávamos conversando sentado ali atrás, que você disse para mim que eu sou referência para você. Mais referência para você do que muitos outros, porque você conhece a minha história. E eu digo, você também é referência para mim, porque eu conheço a tua história. Eu sei quem você é. O Senhor é referência para mim, porque eu conheço a tua história. Então a minha geração, a igreja ao qual eu sou pastor, tem referência sim. A igreja a qual eu sou pastor tem referência de pastor. A igreja a qual eu sou pastor tem referência de levitas também. A igreja a qual eu sou pastor tem referência de servos, de diácono. A igreja que eu sou pastor tem referência de pessoas que cuidam de crianças. A igreja que eu sou pastor tem referência de quem cuida dos jovens. A nossa igreja tem referência sim. A igreja de Cristo da Terra tem referência sim. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são referência sim. Agora, se as pessoas não querem seguir, aí é outra situação, mas tem referência sim. Você só erra se você não estiver disposto a querer acertar. Você só erra se você não estiver disposto a querer pelo menos tentar. Então, eu termino pedindo para você nessa noite, não deveria, mas termino pedindo para você nessa noite. Entrega a sua vida nessa noite ao bom pastor. Permita que o bom pastor tire dos seus olhos toda cegueira espiritual. E você verá como a sua vida, ela vai mudar. Porque uma coisa é vir à igreja e outra é ser igreja. Vir, todos podem vir. Agora ser, nem todos serão. Porque não olham para Jesus como seu bom pastor. Porque só querem receber. A primeira coisa que Jesus vai mudar na sua vida hoje, fique em pé no seu lugar. A primeira coisa que Jesus vai mudar na sua vida hoje é o espiritual. O primeiro lugar que Jesus ele vai tocar em você hoje é na parte que está te deixando cego espiritual. O primeiro lugar que Jesus vai tocar em você hoje é na área da sua vida que você foi mais decepcionado, que você foi mais decepcionada. A primeira parte da sua vida que Jesus vai tocar hoje é aonde tem tirado de você a força de servir a Ele.